Pode se assentar, querido irmão, querida irmã. Que honra estar com vocês. É sempre uma alegria enorme estar junto com o pastor Vitor, com toda a família. Amo demais vocês. Vocês sabem disso. E vamos juntos com Jesus. Quero te convidar. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. É sempre uma alegria estar com o pastor Vitor, Mayra, o pastor Lourenço, Márcia, Renan. Cadê o Renan? O Renan tá sempre trabalhando, né, gente? Ele é igual o Espírito Santo, ele está em algum lugar, né? Você não vê, mas ele está presente. Alguém tem que trabalhar nessa casa. O Ian, cadê o Ian? O Ian. Obrigado pelo carinho. O Ian, 3 da manhã, sentinela lá, igual o guarda de Sião que não dormitará, né, Ian? Tava lá. O avião chegou de madrugada, o Ian tava firme lá, firme, homem de Deus. Eu viajo nos lugares, tem vários lugares que eles me esquecem lá no aeroporto. Uns voos malucos. Aqui não, aqui tem o Ian, né, Ian? Firme. O Ian é ponta firme demais. Ó, você sabe que céu, ele é chave na Bíblia, né? A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou os céus. A minha filhinha Maria, quando ela era bem pequenininha, ela tinha assim 3, 4 aninhos. Eu falei assim, para ela completar, né, filha? No princípio Deus criou os céus e a... Ela olhou, nuvem. Eu falei, não, filha, é os céus e a terra. Ela falou, E céu e terra são conceitos chaves, então, né? Quer dizer, Deus criou, eles são duas palavras que representam a totalidade da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí, constantemente na Bíblia, vão ser mencionados, né, os céus e terra, como a totalidade da criação. E o Sermão do Monte, que nós vamos ler agora, um trecho, também trabalha com céu e terra. Você sabe que o Sermão do Monte é a maior mensagem que o maior de todos os homens pregou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, no começo do Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ó, a terra apareceu. Aí continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Ó, voltou para o céu. Aí fala, bem-aventurados serão vocês quando perseguirem em meu nome. Alegrem-se e regozijem, porque grande é o vosso galardão, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Voltou para a terra, olha só. Vocês são o sal da terra. Mas não se pode, se o sal perder o seu sabor, não serve para mais nada, a não ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Ninguém não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte e ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloca no local apropriado e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no... E assim vai. Então é muito bonita a construção do Sermão do Monte. Quem está entendendo? Na maior mensagem de Jesus, Jesus vai trabalhando com o céu, com a terra, com o céu. E eu creio que é profético. Céus estão abertos aqui esse dia. Os céus estão abertos. Então nós vamos pedir agora para Deus mostrar para nós. Espírito Santo revelar. O Espírito Santo iluminar o nosso entendimento. Para que a gente possa entender aqui no Sermão do Monte o que Deus fala dos céus para a gente enfrentar a ansiedade, para a gente enfrentar angústias existenciais que são, infelizmente, uma característica da nossa geração.
Você crê que a palavra de Deus pode curar, exortar, consolar? Vamos ler juntos? Mateus 6, diz assim, do verso 24 ao verso 34. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas. No nome santo de Jesus, a igreja diz amém. Hoje, infelizmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é hoje considerado o país mais ansioso do mundo. Esse não é um tema fácil. É uma questão que o próprio Senhor Jesus, nós acabamos de ler, ele falou 3 vezes, não andeis ansiosos, não se preocupem, verso 25. Não se preocupem, verso 31. Não se preocupem, verso 34. O simples fato de Jesus repetir esta admoestação mostra que não é uma coisa simples, mas é possível com a graça dele na nossa vida. Ansiedade, em nenhum momento, Jesus disse que é simples. Reconhece que realmente é um desafio, por isso um trecho grande. Esse é o principal texto sobre ansiedade na Bíblia. Jesus falando em mais de 10 versos, explicitamente, sobre como que a gente pode lidar com a ansiedade. E aqui já tem, então, o que Jesus está proibindo? O que Jesus está proibindo? Ele diz, não se preocupem. A palavra que Jesus usa aqui é a palavra merinate. Merinate é traduzido em português como preocupações, como ansiedades ou como cuidados da vida. Cuidados da vida. Preocupações, ansiedades, cuidados da vida, nessa palavra merinate, é algo neutro. O que isso significa? Que existem textos do Novo Testamento que a ansiedade pode ser boa. E existem textos do Novo Testamento que a ansiedade é maligna. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? A palavra merinate é uma palavra neutra do ponto de vista moral. Então, por exemplo, o Novo Testamento fala de boas ansiedades, boas preocupações. Uma boa preocupação, Filipenses 2:20. Paulo diz assim, eu não tenho ninguém como Timóteo que tem preocupação sincera com o bem-estar de vocês. Aqui, número 1, eu oro para que você tenha uma santa preocupação, se preocupar com o bem-estar da igreja, das pessoas. Isso é bom. Quer dizer, se preocupar com a família, ter ansiedade, assim, no sentido de preocupação, de zelo com a família. 1 Coríntios 7, verso 34, fala sobre isso. Que a mulher solteira se preocupa com as coisas do Senhor, mas a casada ela tem também que se preocupar com a família. Então, você se preocupar com a família, isso não é um problema, isso é uma coisa boa. Quem está entendendo? Quem está entendendo?
significa zelo, amor. Claro, o pai tem que cuidar dos filhos, a mãe tem que cuidar da filha. Então a Bíblia usa a palavra ansiedade, preocupação, a palavra merinate para coisas boas. A nossa oração essa manhã é que a gente saia daqui somente com santas preocupações. Preocupar com as coisas boas. Já viu quando a gente está preparando para uma festa, estou ansioso para a festa, não é assim? Então Jesus não está proibindo o planejamento. Pelo contrário, a Bíblia fala a importância do planejamento. Teve uma menina uma vez que ela não conseguia emprego. Ela estava meses desempregada, ela chegou, pediu ajuda para mim. Falou, Davi, pastor, eu não consigo emprego, você pode me ajudar? Eu peguei, falei assim, me dá o seu currículo. Aí eu peguei o currículo dela, aí no começo do currículo dela estava o nome, e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei assim, minha filha, aí fica complicado. Como é que você vai querer um emprego se o seu currículo é muito amador, assim, ele é muito assim do ginásio? Você está lidando com um escritório de advocacia profissionalizado. Você tem que mudar. Quem está entendendo? Então, assim, a Bíblia fala assim: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. O errado não é fazer planos. O errado é fazer planos sem Deus. Aí é errado. Tiago diz assim: nunca digam, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Digam assim: se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Então Jesus, é muito importante entender o que Jesus está proibindo. Ele não está proibindo você ser zeloso, amém, queridos? Cuidadoso, carinhoso, planejar. Tem que planejar. Deus é um Deus, a gente acabou de falar aqui. Gênesis, é Deus organizando o mundo. Deus faz planos perfeitos. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Tem planos, tem planejamento. Jesus não foi para a cruz beber. Ele foi no tempo de Deus, no tempo certo. É chegada a hora. Quer dizer, foram cerca de, primeiro, milênios, né? Para a profecia se cumprir. Aí Paulo fala, na plenitude do tempo, Jesus nasceu de uma mulher. E aí foram 3 décadas de anonimato. 3 décadas de anonimato. Por volta dos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista, de acordo com o Evangelho de Lucas. Então, 3 décadas de Jesus no anonimato. 3 anos aproximadamente de ministério. 3 anos aproximadamente. São mencionados 3 Páscoas no Evangelho de João. Então, aproximadamente 3 anos de ministério. E aí, ele salvou o mundo em 3 dias, porque ele morreu, foi sepultado, mas levantou dos mortos no 3º dia, numa manhã de domingo como essa. Amém, queridos? Então, olha só, Deus faz planos. A minha oração é que Deus te dê discernimento e sabedoria para os seus planos. Agora, Jesus está proibindo as más preocupações. Ele está merinates malignas. Merinates, a Bíblia fala, então, quais são as preocupações malignas? Quais são? São todas as preocupações que dividem a lealdade do seu coração. São todas as preocupações que atacam a sua fé em Deus. Toda preocupação que distrai você da presença de Deus. Por isso que o texto começa falando, não dá para servir a 2 senhores. Não dá para servir Deus e servir Mamon, o dinheiro. Não tem como. Dá para você andar em 2 caminhos ao mesmo tempo? Não dá. Se o seu corpo andar em 2 direções ao mesmo tempo, você vai se partir no meio. Não tem como você... Então, a ansiedade nasce de um coração dividido. A ansiedade maligna, quantos estão entendendo em nome de Jesus? Você tem que entender isso aqui. A ansiedade que Jesus está combatendo é a ansiedade maligna, que é a divisão do coração, da lealdade do coração. Então os teólogos têm uma definição de ansiedade nesse texto, mais ou menos assim. A ansiedade é a crise da fé no cuidado de Deus, na providência divina. É quando o teu coração não sabe se ele confia em Deus ou se ele confia nas coisas que ele está vendo, no mamon, que Jesus chama de um pseudo-deus, de um falso Deus. Existem outros textos, por exemplo, Mateus 13, quando Jesus vai falar a parábola do semeador, ele usa a mesma expressão.
Mateus 13, 22. Ele fala assim: a semente da palavra caiu em vários solos, foi ou não foi? E aí ela caiu num solo que cresceram os espinhos das preocupações. O espinho da Merinate, Jesus fala, sufocaram a palavra de Deus. Quer dizer, a pessoa ouviu a palavra. Olha que interessante. Você pode estar aqui essa manhã ouvindo uma palavra sobre vencer a ansiedade. Mas se você sair e deixar a ansiedade crescer, vai sufocar essa semente. Por isso que você... O que é então a ansiedade? É a ansiedade que sufoca a palavra de Deus. É uma preocupação que ela cresce a tal ponto da palavra de Deus não ter valor para você. Você acredita mais nos problemas do que nas promessas divinas. Então a ansiedade maligna é essa. É aquela que você olha mais para o problema do que para a promessa divina. Último exemplo para fechar a introdução. Está acabando a introdução. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. É Lucas 10, 41 e 42. Quando tem a história de Marta e a irmã dela, Maria. Jesus ele fala assim: Marta, Marta, você está preocupada, Merinate, ele usa a palavra de novo. Você está preocupada com muitas coisas, só que uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte. Olha só, Marta estava ansiosa. Então, é essa ansiedade que Jesus está combatendo. É aquela ansiedade que te tira da presença de Jesus. Aqui, uma coisa, verso 41 fala lá, você está preocupada, Merinate, com muitas coisas. Então, olha lá, preocupar. Por que te preocupas? Aqui é Merinate. Então, em nome de Jesus, nós vamos mais uma vez orar. Abra sua mão. Deus, essa manhã nós queremos vencer as preocupações malignas. Essa manhã nós queremos sair daqui, Deus, informados, formados, cheios da Tua palavra, para vencermos, Deus, toda preocupação maligna caia por terra em nome de Jesus. Amém? Jesus vai colocar então 3 razões. É importante vocês, tem muitas razões. Eu vou destacar 3 por causa do tempo. 3 razões, pelo menos. Primeiro, por que a gente tem que enfrentar a ansiedade maligna? Quando ela começa então a deixar a gente preocupado. Quando ela começa então, deixar a gente aflito. Número 1, porque a ansiedade, ela é inútil. Ela drena a sua energia. Jesus ele falou assim: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Qual de vocês, por mais que você fique ansiosa, minha irmã, ansioso, meu irmão, pode acrescentar 1 côvado ao curso da sua vida? Então, a ansiedade, primeiro, ela enfraquece, ela tira a vida, ela não acrescenta vida. Os vermes comem teu corpo morto. A ansiedade te devora em vida. A ansiedade te devora vivo. Ela vai corroendo. Tem uma poeta dos Estados Unidos que ela dizia o seguinte: o amor olha para frente, o ódio olha para trás, a ansiedade tem olho na cabeça inteira. Ela divide você. Ela deixa você aflito. Teve uma mulher que falou comigo assim: pastor, eu estou tão derrubado, mas tão derrubada, que se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei assim: misericórdia, meu irmão. Eu tô acabada, pastor. Se passar um filme da minha vida, vai ter que colocar antidepressivo na pipoca da plateia. Aí eu falei assim, minha irmã, mas isso é ansiedade. Eu conto a história, né? Eu sempre conto essa história. Quando eu era menino, eu tinha 8 anos, eu queria pescar, e aí, eu nem sei se eu contei da outra vez aqui essa história, e aí eu fui criado em apartamento, né, gente? Então assim, lá em São Paulo eu era doido para pescar, e os meus colegas na escola foram pescar. Então, eu e meu irmão azucrinamos o meu pai para levar a gente para pescaria. Pai, vamos pescar. E aí meu pai prometeu: não, sábado eu vou levar vocês para pescaria. Sábado é o dia, nós vamos para pescaria. E aí eu estava tão ansioso que eu fiquei a semana inteira perguntando, segunda, terça, quarta. Quando chegou sexta-feira, eu não conseguia. Sabe quando a criança fica obcecada com uma coisa assim? Eu fiquei obcecado com aquela. Não queria saber de outra coisa. Então meu pai falou: filho, vão dormir, que amanhã, 5 da manhã, nós vamos para a pescaria. Eu não consegui dormir. Eu estava
igual o Chaves, né? Empolgado, hein? Eu e o meu irmão, o Lucas, nós ficamos acordados a noite inteira com o abajur aceso no quarto. Nós não conseguimos dormir. O abajur aceso no quarto e a gente ficou acordado, um brincando de pescar o outro. E a gente ficou... A minha mãe tinha feito as massinhas de isca, laranja, assim, com tangue de laranja, assim, era umas massinhas laranja. Nós comíamos isca de peixe. Vamos experimentar, não tinha o que fazer, mas desarrumava a caixinha de ferramenta, arrumava e desarrumava. Quando chegou 5 da manhã, eu dormindo, né? Eu dormi. Eu e meu irmão só acordamos depois do meio-dia. Aí ele acordou, pai, vamos pescar. Meu pai falou, filho, já acabou a pescaria. Não, pai. Falei, não, filho, já acabou. Não. Eu arrumei um escândalo. Pai, comecei a chorar. Eu dei o maior trabalho. Meu pai falou, filho, já acabou, o pessoal já foi, já nem tem peixe, acabaram os peixes. Eles foram embora, eu expliquei. E aí eu comecei a chorar. O meu pai é pastor. E aí o meu pai aproveitou também para me ensinar uma coisa, né? Ele falou, senta aqui, filha. Eu sentei. Ele falou, tá vendo? É bom que você aprende. A ansiedade não resolve o seu problema de amanhã e tira a sua energia de hoje. Então, quer dizer, quando chega a hora que era para você estar preparado, você não tem energia mais. Você está esgotado, meu irmão. Você se tornou então uma pessoa que é o que Jesus está falando. Primeira razão para você não deixar a ansiedade maligna destruir sua vida é que a ansiedade é inútil. Jesus não está negando o problema. Ele termina falando, basta o mal de cada dia. Enquanto estiver vivo, vai ter louça para lavar. Agora, o que Jesus está ensinando é que a ansiedade não é o modo correto de enfrentar o problema. É a pior estratégia. Você não resolve o problema e ainda desgasta. Você ainda acaba com a sua saúde emocional. Você ainda termina com, a energia que você precisa ter. Segundo, a ansiedade, ela não só é inútil e tira a sua energia, a ansiedade também, ela compromete a sua reputação, o seu testemunho. Jesus, ele falou assim, os pagãos é que se comportam dessa maneira. Quando um discípulo de Jesus deixa a ansiedade dominar a vida dele, ele acaba com o testemunho dele. O pai é uma cebola, a mãe é um alho, a filha não vai cheirar uma flor. O pai vive reclamando, xingando. A mãe vive reclamando, xingando. Você espera colher o quê com os filhos? Eu já contei também várias vezes uma mãe que uma vez chegou no final do culto para mim e falou assim, pastor, eu já fiz de tudo para o meu filho ir para a igreja. De tudo, pastor. Eu já fiz de tudo que é possível. Agora só falta orar. Eu falei assim, irmã, mas qual que é o teu problema, minha irmã? Pelo amor de Deus. O mais importante é orar. E a irmã, quer dizer, quem está entendendo? Uma mulher ansiosa, quer dizer, o principal que é orar, ela não faz. É claro que o filho vai ficar endemoniado. Quer dizer, desviou. A mãe é mais desesperada que ele. Então, Jesus está falando assim, quando você é uma pessoa que não deixa o Espírito Santo encher sua vida, não busca Deus em primeiro lugar, você se torna então uma pessoa incrédula, igual qualquer incrédulo, igual qualquer pessoa sem Deus. Ele fala inclusive assim, homens de pequena fé. Ele compara o ansioso com o incrédulo. A ansiedade, então você começa a deixar a incredulidade dominar a sua vida, e não a fé em Deus. Por isso que ela é maligna, por isso que é uma ansiedade maligna. Então você está entronizando Mamon na vida. O que Jesus está dizendo é muito sério. Os súditos de Mamon são os ansiosos. Porque eles acreditam no dinheiro, que o dinheiro salva. Que o dinheiro dá estabilidade. Que o dinheiro pode dar paz. Mas isso é uma ilusão. Nós temos que destronar Mamon da nossa vida. E orar o Pai Nosso que está no céu. É do Pai Nosso que vem o pão de cada dia. É do Pai Nosso que vem a nossa estabilidade psíquica, emocional, espiritual, e não do cartão de crédito.
e não do saldo bancário. Se você colocar a sua fé na riqueza, a Bíblia mostra, a experiência mostra, é um suicídio. Porque o dia que tiver uma crise financeira, você se mata. Porque é areia, é passageiro, é algo que então Jesus está dizendo. George Miller foi um herói da fé, que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: quando está aumentando a ansiedade, é porque a fé está diminuindo. Mas quando aumenta a fé, nós estamos esmagando a ansiedade com o poder de Deus. Então é para você refletir. Primeiro, ansiedade é inútil, drena a sua energia. Segundo, a ansiedade, ela é incredulidade e acaba com a sua reputação. Você se torna então uma pessoa sem Deus, uma pessoa que está ali vazia, que você tem os valores invertidos. A roupa fica mais importante que o corpo. As coisas ficam mais importantes que Deus. Começa a supervalorizar o que é secundário. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Você começa, o que é menos importante se torna mais importante. Então você tem valores confusos, Jesus está falando. Jesus, ele diz assim, olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios do campo. Quer dizer, tem, às vezes, pessoas que colocam a expectativa que uma roupa vai preencher o espírito dela. Que uma posse material é capaz de tirar a culpa da alma e trazer senso de realização. Jesus está dizendo que nem Salomão, em todo o esplendor dele, jamais foi tão esplendoroso como uma flor que Deus veste. O que nós precisamos é que Deus nos revista de Cristo Jesus. Que Deus nos justifique. É isso que vai preencher o seu coração. Olha o que Jesus está dizendo. Não é a superfície. Não é, a comida não é mais importante que a vida. A roupa, Jesus está falando, não é mais importante que o corpo. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Sabe, eu fui pregar lá em Recife, hein, Vitor? Na igreja anglicana do bispo Miguel Shoa. E a igreja anglicana é uma igreja evangélica, tradicional, antiga, que eles têm colarinho clerical, eles usam ainda colarinho clerical. O colarinho clerical é uma vestimenta dos protestantes, dos evangélicos. Os padres se apropriaram dessa roupa, que era antigamente uma roupa das igrejas evangélicas. E lá na igreja anglicana de Recife, eles têm esse costume ainda de usar. E eu fui pregar lá, né? Aí ele falou assim comigo: Davi, eu sei que você não usa colarinho clerical, mas se você puder usar, tal. Eu falei, não, bispo, não tem nenhum problema, eu coloco. Eu falei, me empresta, né? Que eu não tenho, me empresta um. Aí eu uso. Aí ele falou assim, não, então tá. Aí eu estou lá no quarto do hotel, tocou o telefone, eu atendi, o recepcionista falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei, minha roupa chegou? Ele falou, sua roupa chegou. Eu falei, não, peraí, eu vou descer, eu vou buscar a roupa aí, não se preocupa. Não, Santo Padre, eu já mandei subir. Por favor, o senhor fique aí. Aí tocou a campainha pastor Larissa, tocou a campainha do quarto. Quando eu abri, a camareira, Vitor, se inclinou para entregar a roupa para mim. Ela se inclinou. Ela falou assim, bênção, padre. Eu não sabia nem o que fazer. Eu falei assim, vai, não peques mais. Eu falei para ela. Aí eu peguei a roupa, né? Eu entrei, deixei assim. E aí eu fiquei olhando para aquela roupa, né? Eu falei, gente, o que é isso? Só que aí eu fiquei pensando nisso. Por quê? É fácil para a gente perceber a tradição do outro. Só que nós também temos as nossas tradições. O evangélico também tem. Os evangélicos têm os seus signos, seus símbolos, seu modo de falar, seu modo de vestir, seu modo de agir. O que eu estou querendo dizer? Aquele dia ali, eu fiz uma oração aquele dia lá. Eu ajoelhei lá antes de pôr a roupa do padre, eu ajoelhei e falei assim, Deus, eu fiquei pensando nisso. Eu não quero ser uma fachada. Foi a oração que eu fiz no quarto do hotel, lá no Recife. Eu comecei a orar, Deus, eu não quero ser uma fachada. Esse episódio cômico, que foi muito engraçado, ele me levou a refletir, me levou a pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Que a gente às vezes está tão imerso, quem está entendendo? Numa rotina que a gente nem pensa em certas coisas. Eu fui pensando, Deus,
Eu não quero ser uma fachada. Eu não quero parecer um pastor, um pregador. Eu quero ser um pregador, ser um cristão, ser um discípulo, não parecer um seguidor de Jesus. Eu quero ser um servo do Senhor, não parecer um servo do Senhor. Então, Jesus está dizendo isso. A ansiedade faz você valorizar mais a roupa do que o conteúdo, mais a fachada, isso que Mamon faz, do que o espírito. Então, número 1, a ansiedade é inútil. Segundo, é incredulidade, acaba com o testemunho, inverte os valores, você vira um pagão na prática. E terceiro lugar, a ansiedade fecha o futuro. Ele transforma o amanhã em ameaça. É muito interessante isso aqui, olha só. Eu estava pesquisando para o livro, Além da Ansiedade, e o texto começa com Jesus personificando o dinheiro. É ou não é? Mamon. Mamon é dinheiro, propriedade em aramaico. E Jesus fala que o dinheiro pode se tornar um falso Deus, um pseudo-Deus. E ele termina esse trecho personificando o amanhã. Olha o que Jesus diz. Ele fala assim: não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã tem os seus próprios problemas. O amanhã já vai trazer os problemas dele. Como se o amanhã fosse uma pessoa, você percebeu? Ele fala como se o amanhã fosse alguém. Por quê? É isso que acontece na cabeça da pessoa ansiosa. O amanhã vira um monstro. O amanhã vira um ente. O amanhã, você vai imaginando, e o amanhã então vira esse monstro. Jesus falou: esquece o amanhã já tem os problemas dele. O amanhã vai trazer os problemas, deixa o amanhã para lá. O amanhã cresceu. A ansiedade fecha os seus horizontes. A ansiedade te torna uma pessoa desesperada, te torna uma pessoa angustiada, te torna uma pessoa então com horizontes destruídos. Querido irmão, querida irmã, nós somos do tamanho da nossa visão. Enquanto você tiver visão, você vai ser uma pessoa saudável. O dia que você para de sonhar, o dia que você perde o apetite pela vida, você se torna uma pessoa depressiva, uma pessoa, em nome de Jesus, eu oro para que as escamas das mentiras caiam dos nossos olhos. Pessoas que estão sem perspectivas, Deus vai restaurar a sua visão espiritual. Deus, ele veio dar recuperação de vista aos cegos, o Messias, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Queridos, então Jesus está declarando guerra contra a ansiedade. Guerra! Não! A palavra mais usada nesse texto é a palavra não. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não fiquem reclamando. Eu quero que você repita comigo 3 palavras de propósito para fixar como que Jesus nos ensina a vencer a ansiedade. Também por causa do tempo, eu vou resumir em 3. Amém, 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 queridos? O texto é muito rico, então eu destaquei 3 razões principais. Quero destacar 3 estratégias principais que Jesus coloca nesse texto. Fala comigo assim: pare, pense, priorize. Mais uma vez de propósito: pare, pense, priorize. Só vocês uma vez, vai lá. Pare, pense, priorize. Número 1, pare de reclamar. Pare de reclamar. Quando você começar a ficar ansioso, lembre disso, porque vai te ajudar a lembrar das palavras de Jesus. É para você memorizar as palavras de Cristo. Jesus está dizendo assim: não fiquem perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Pare. Pare de reclamar. Pare de ser uma pessoa murmuradora, praguejadora. Palavras erradas multiplicam ansiedades. Palavras malignas. Você vai mentindo para você mesmo. Tem um provérbio maravilhoso, Provérbios capítulo 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha quanta angústia e quanto sofrimento na nossa vida, porque nós não temos domínio próprio com a boca, com o que falamos, com o que escrevemos. Então, Jesus está ensinando isso. Jesus está falando para os discípulos dele: olha, o povo pagão, deixa eles falar, postar, reclamar. Vocês não fiquem reclamando.
Não fiquem dizendo, reclamando. Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que está no céu. Ele ensinou a confidenciar, pedir o pão nosso de cada dia ao Senhor. E não ficar praguejando uns aos outros, sabe? Então, o mundo te ajuda a morrer, a igreja te ajuda a viver. Antes de amarrar o diabo, amarra a tua língua, amém, meu amado irmão? Nós precisamos receber a palavra de Jesus. Ao invés de praguejar, Jesus está ensinando nesse texto, orar ao Pai Nosso. O texto começa com o Pai Nosso. Esse texto aqui, o capítulo 6, está falando de oração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, de orar, de clamar a Deus. Tanto é que Paulo vai repetir, ele vai sintetizar em um verso esse ensinamento do capítulo 6 inteiro. Ele vai dizer assim, Filipenses 4, versos 6, 7 e 8. Ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a estratégia do cristão não é reclamar, é orar. É entregar para Deus. Ah, pastor, eu tenho um inimigo. Eu tenho uma pessoa no meu emprego que está me perseguindo. Eu tenho uma pessoa que rouba o crédito. Eu tenho uma pessoa que rouba, sabe, as minhas ideias, o crédito daquilo que eu faço. Ao invés de você ficar reclamando dessa pessoa, entrega essa pessoa na mão de Deus. Jesus que falou, ora pelos seus inimigos, entrega. Lá em Pedro, o apóstolo diz que Jesus, ele não ficava revidando. Antes, ele entregava tudo nas mãos de Deus. Ele colocava diante de Deus. Coloca essa pessoa diante de Deus. Não é assim, mata a pessoa, não é isso que eu estou falando. Eu orava, Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Amém, queridos? O Senhor está vendo o que eu estou passando. Então, abençoar quem te persegue. Ora, é a maneira, é através da oração. Aqui, estava aqui em Filipenses. Então, substitua a reclamação pelo clamor, pelo louvor, ações de graça. A murmuração é o idioma do inferno. Entende? Tem muitos pecados que a gente comete com a boca. Mentiras, blasfêmias, falso testemunho, fofoca, olha só. Pessoa fuxiqueira. Não. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não tem na Bíblia nenhum exemplo de alguém que reclamou e viveu mais. Não tem. Jesus é o contrário. A murmuração foi causa das pessoas morrerem mais cedo. Por isso que Jesus falou, qual de vocês, por mais que reclame, pode acrescentar uma hora à vida, por mais que fique preocupado. Agora, na Bíblia tem pelo menos uma história de uma pessoa que orou e viveu mais. Isaías 38, quem lembra? A história do rei Ezequias. Rei Ezequias, Isaías chegou, se puder colocar aqui Isaías 38, verso 1 ao verso 4. Isaías bateu na porta do rei e falou, rei, assim diz o Senhor, você vai morrer. Põe tua casa em ordem, você morrerá. Aqui, ó. E aí, 38, verso 1. 38, verso 1. Do verso 1 ao verso 4. 38, verso 1. Aí ele fala, olha lá. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, disse, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então Isaías disse que o cara ia morrer. Olha o verso 2. Olha o verso 2. Aí, ele ficou desesperado? Não. Ele virou o rosto para a parede. E o que ele fez? Reclamou? Ele fez o quê? Ele orou. Ele estava doente. Recebeu uma palavra que ele ia morrer. E o que ele fez? Ele orou. Olha o resultado. Verso 3. Olha o resultado. E disse, lembra, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Ele chorou na presença de Deus. Ele colocou diante de Deus a situação dele. Olha que lindo o final no verso 4. Diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. Isaías foi lá, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu vi tua oração, vi tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então ele tinha um problema, ao invés de reclamar, ele orou. Ao invés dele perder a energia que ele ainda tinha, ele ganhou 15 anos de vida a mais. Então a Bíblia ensina, Jesus está ensinando, ore ao Pai Nosso, clame diante de Deus. Sabe, a minha mãe não podia ter filhos. A minha mãe era estéril. A minha mãe chama Esmeralda.
E a minha mãe ficou grávida. Logo, meus pais se casaram. E aí ela ficou grávida. Eles se casaram em 82. Minha mãe engravidou em 84 e perdeu a gestação. E aí foi muito complicado. Foi um aborto natural, um aborto espontâneo que ela sofreu. Aí no ano seguinte, 85, ela ficou grávida de novo. E aí perdeu o nenê de novo. E aí o médico, o doutor Antônio Carlos de Benedetto, foi muito complicado essa segunda gestação, porque minha mãe perdeu muito sangue, diz que o colchão ficou uma poça de sangue que ela estava dormindo. E ela ficou internada, a igreja orou pela minha mãe muito novinha, estava frágil de saúde. E aí o pessoal orou e o médico falou: Esmeralda, você não pode ter filhos. Explicou, fez o laudo, olha, é muito arriscado, é muito risco. Você teve 2 gestações muito difíceis. Então não tenta ter filho, porque não tem, ele mostrou os exames, não tem como dar certo. Mas a minha mãe é uma mulher de muita fé. A minha mãe, a minha mãe até hoje, ela ora dormindo. Quando você chega assim, ela está se resmungando. Aí você chega perto dela, ela está orando. Deus abençoe o Davi, Senhor. Ele não tem condição, meu filho. Eu tenho misericórdia dele, Senhor. A minha mãe, ela ora dormindo. A gente vai ver filme às vezes com a minha mãe, ela dorme no filme. Minha mãe é fã da Sandra Bullock. Mas é sonífero, é colocar que ela dorme. Aí coloca, ela começa a dormir. Mãe, você está dormindo? Aí aperta pausa no filme. Deus, tem misericórdia dessas crianças, Senhor. Abençoe, Senhor. Ela ora dormindo. A minha mãe ora dormindo, é uma mulher de oração. Ela está agora orando por você, minha mãe. Eu tenho o privilégio, eu tenho uma equipe de intercessoras pela minha vida. São irmãs anciãs que oram desde a primeira vez que eu preguei, há 23 anos atrás. Né? Há 23 anos. Então, muitas já estão na glória, as remanescentes estão orando. É verdade. A irmã Rutinha já está com o Senhor. As irmãzinhas do culto de domingo, que as únicas novidades que tem é a minha sogra, que entrou no grupo, e minha irmã. A Priscila também está no grupo. E elas oram, as mulheres oram. Minha mãe recebeu a notícia do médico, foi lá falar com meu pai, chorando. Falou: amor, eu vou orar. E ela foi para a igreja orar, fez campanha, orando. Um dia, numa campanha de oração na igreja, à tarde, com as irmãs orando. Uma irmã virou para minha mãe e falou assim: Esmeralda, Deus está te dizendo, na sua casa nunca vai faltar o choro de uma criança. Você vai ter filhos e filhas. Falou no plural os dois. A minha mãe recebeu aquela palavra aquele dia, creu e ficou grávida. Chegou no médico e falou: eu estou grávida. O médico falou: eu vou me demitir. Ninguém me obedece mais. Eu te expliquei. E minha mãe ficou grávida. Minha mãe ficou grávida. 5 meses, 6 meses, 7 meses de gestação, 8 meses, 9 meses de uma semana, 9 meses, 2 semanas. Eu nasci quase igual um jegue, 10 meses, mas nasci. Louvado seja Deus. Estou aqui pregando essa manhã. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte em nome de Jesus. Diga glória a Deus aí, Link Church. Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel. 2 anos depois nasceu meu irmão Lucas. Depois, mais 4 anos depois, nasceu minha irmã, a Priscila. Aí meus pais correram na irmãzinha lá: irmã, ora, tá bom, ora para parar de ter filho agora que tá bom, chega. Aí nasceu minha filha Maria. Aí nasceu a Eva, filha da minha irmã. Nasceu agora a Ana, outra filha da minha irmã. E um monte de gente. Então, quer dizer, uma palavra. O doutor Antônio Carlos de Benedetto ficou muito tocado. Meus pais deram uma Bíblia para ele, na época ele ficou muito tocado, porque ele, muito sério, e ele ficou impressionado na época. Ele falou: vocês têm muita fé, vocês têm muita fé. Ele ficou impressionado com essa história. Então, meus amados irmãos, primeiro, Jesus está nos ensinando, parar de reclamar. Vamos orar mais. Pare de reclamar. Quando você tiver um problema, às vezes tem um problema te afligindo essa manhã. Nós vamos acabar daqui a alguns minutos orando, não reclamando.
Não chega no final do culto, vamos começar a reclamar. Não é assim. Aí é a igreja do inferno, pelo amor de Deus. Aqui é o povo do céu, céus abertos. Aqui é o idioma do céu, são louvores a Deus, amém, queridos? Então você precisa orar, você precisa clamar, você não precisa sofrer um colapso para entender que não deve ficar reclamando o tempo inteiro. Número 1, pare de reclamar. Para fechar esse ponto, olha o que diz Provérbios 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua é sensato. Olha lá, muito falar. Quando você vai falando demais, então Jesus está falando, para. Abre a mão assim, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Tira, Senhor. Tira que não presta da nossa vida. Purifica os nossos lábios. Purifica a nossa língua, Senhor. Queremos te louvar mais, clamar mais. Queremos dobrar mais os joelhos. Às vezes, ó Deus, reclamamos com todo mundo. Às vezes reclamamos na internet, reclamamos com as pessoas, mas não fazemos uma única oração. Muda isso em nós, Senhor. Que se levante aqui um exército de oração, de clamor. Possamos pagar um preço intercedendo pelo nosso país. Orar, ó Pai, como cristãos, cristãs genuínos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Pare, em segundo lugar, pense. Onde está a sua fé? O que Jesus está ensinando a pensar? Onde está a nossa fé? Quando você fica ansioso, primeiro, pare de reclamar e ore. Segundo, é o momento de pensar. Onde você está depositando a sua esperança? Em Mamon ou em Deus? Onde você está colocando sua esperança? É o que Jesus está falando. Jesus ele argumenta, ele fala assim, Jesus ele poderia simplesmente dar ordem, já é o suficiente para mim e para nós, amém, queridos? Só que Jesus nos ama tanto que ele não explica, olha só, ele não explica. Ele diz, alguém já viu um passarinho reclamando? Ele está falando isso. Alguém já viu um passarinho com o telefone? Você já viu? Na fila do banco, faz o Pix, está endemoniado esse passarinho. Não existe passarinho que faz isso. Ele atribui, Jesus usa o recurso da paródia. Ele fala assim, alguém já viu um passarinho plantar, colher e armazenar em celeiro? Ele atribui comportamentos humanos às aves, propositalmente. Claro que passarinho não faz isso. Então assim, Jesus está mostrando que o Pai Celestial cuida das aves, não vai cuidar de nós? Vocês não têm mais valor que os passarinhos? Ele não vai cuidar de vocês? Olha o argumento que Jesus está usando. Deus é o Criador. Ele cuida de detalhes pequenininhos. Ele não vai cuidar de vocês que são imagem e semelhança dele? São imagem e semelhança do Pai Celeste, do Criador, que tem um fôlego de vida, que Ele soprou nas suas narinas. Você tem valor, meu irmão. Você não é um filho da misericórdia do acaso, você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade. A vida tem um sentido, a vida tem um propósito. Com todo respeito aos filósofos nihilistas, que dizem que a vida não tem valores, é amoral, mas nós queremos que a vida tenha valor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que há um conteúdo para se viver. Com todo respeito aos existencialistas, a vida é uma paixão inútil. Não, nós cremos que a vida, olha o que a Bíblia diz, que nós somos feitos para caminharmos conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8, 29. Tem um sentido, nós somos feitos para a glória de Deus. A ansiedade é um momento de você refletir a sério. Onde está a tua fé? Onde está a tua esperança? A ansiedade é sempre um convite a pensar, peraí, eu estou confiando mais em Deus ou em mim mesmo? Eu estou colocando a esperança na rocha ou estou colocando a esperança na areia? A ansiedade é um indício que o seu coração começou a dividir. Quem está entendendo em nome de Jesus? E Jesus chama para pensar. Jesus chama para refletir. Então ele está dizendo justamente isso. Ele está dizendo, olha só, olha o lírio do campo. Nós não sabemos exatamente qual que é a flor. Não sabemos qual é a espécie exatamente. O que importa no argumento de Jesus é que é uma flor silvestre. É um lírio do campo, que é diferente da flor do jardim que o homem cuida.
É uma planta selvagem, é uma planta silvestre. Então Jesus está falando, olha lá, aquele lírio silvestre, Deus coloca beleza nele. Deus reveste de beleza aquele lírio silvestre, aquele lírio do campo. Ele não vai vestir vocês? Então nós precisamos refletir mais. Sabe, meus amados irmãos, a reflexão no cuidado de Deus, na nossa vida. Então, a pessoa, quando ela não pensa, ela vai ficando mais ansiosa. Ela não planeja, ela está sempre sentindo que esqueceu alguma coisa. Então, olha para os pássaros, olha para as flores e reflita onde você está colocando a sua esperança. Nas suas próprias forças. Tem pessoas que colocam muitas vezes nas próprias forças, na religião. Ah, não, eu sou batizado. Tá, mas às vezes você é só religioso. Nem todas as águas dos oceanos podem purificar os seus pecados, mas uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não é a religião que salva. Gente, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Na minha família todo mundo é pastor, o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga. Não é a religião que salva. Mês passado eu preguei no culto de 80 anos da primeira igreja batista em Lucélia, no interior de São Paulo, que o meu bisavô foi cofundador dessa igreja, fabricou os tijolos com os quais foi construído o templo da igreja, que está lá há 80 anos, há 8 décadas está lá, desde 1944. Tive a honra de pregar lá mês passado. Sabe, eu fui cheio do Espírito Santo naquele lugar. Deus falou muito comigo. Porque a igreja não são aquelas paredes. É a fé que ficou viva nas gerações da família. Então você não pode confiar no sobrenome, você tem que confiar em Deus. É no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é Abraão, Isaac e Jacó. Não, é no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A nossa fé não está em Abraão. A nossa fé não está em Jacó, em Israel. Não está em Isaac, não está em Jacó, Israel. A nossa fé está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, primeiro, pare de reclamar. Segundo, pense. Onde está? Onde está a tua fé? E terceiro, priorize Deus. Jesus ensina a priorizar. O corpo é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante do que o alimento. Vocês, os seres humanos, são mais importantes que os pássaros e que as flores que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é para buscar em segundo, terceiro, é para priorizar o reino de Deus. Ele diz assim, o Pai sabe o que vocês precisam. Busque então Deus. A vida, ela é precária, mas ela é preciosa aos olhos de Deus. Então nós temos que buscar a Deus. Esse é um comando sem paralelo. É o ponto alto desse capítulo inteiro. É a conclusão, é o clímax do que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, busque o reino de Deus. Paulo diz em Romanos 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida. Por isso que a gente não tem que ficar perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é comparado com uma semente. Que a semente do reino de Deus cresça em cada área da sua vida. Que a semente do reino de Deus cresça no seu casamento, no seu lar. Que a semente do reino de Deus cresça nas suas finanças. Que a semente do reino de Deus cresça nas suas palavras. Que a semente do reino de Deus cresça nas suas profissões. Que a semente do reino de Deus cresça nos seus relacionamentos. Que a semente do reino de Deus cresça no seu lazer, nas suas ações. Até que tudo que está dentro de você possa exclamar: reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele está nos confrontando com o sentido da vida nesse texto. Qual que é o sentido da sua vida? O que te preocupa te domina, é o que Jesus está ensinando. O que te preocupa é o que governa a sua vida. Então, o que te preocupa? O que te domina? Se você está o tempo inteiro preocupado com a conta, nós vimos isso aqui, é importante. A comida é importante, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus, em
primeiro lugar. O texto termina com uma promessa para aqueles que buscam. Jesus ele encerra dizendo: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são todas essas coisas, as coisas essenciais. Aquilo que nós precisamos. Não aquilo que você acha que você precisa, aquilo que você precisa de verdade. Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E os planos de Deus na sua vida são melhores que os seus próprios planos para a sua própria vida. Os meus planos são mais altos que os seus planos. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Então, é no plural. O coração do homem faz planos. Mas a resposta é no singular, vem de Deus. A resposta vem de Deus. Então, tem uma promessa, que Deus não só conhece o que você precisa, mas Ele supre o que você precisa. Jesus prometeu que Deus supre o que você precisa. Significa que supre sempre? Não. O Sermão do Monte começa dizendo que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. A vida tem momentos de deserto. A vida tem momentos de perseguição. Paulo, por exemplo, 2 Coríntios 11, 27, diz assim: fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Não teve o que comer, não teve o que beber, não teve nem o que vestir, Paulo. Jesus na cruz, tiraram as vestes dele, partiram, sortearam. Ele teve sede, deram vinagre, fel para Jesus beber. Quer dizer, o próprio Filho de Deus teve momentos de dificuldade. Então o que é que nós temos que fazer? Viver um dia de cada vez na presença dele. Cada dia eu preciso parar de reclamar, pensar onde está minha fé e priorizar Deus. Cada dia. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. E, portanto, não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é a tentativa de viver 1000 dias em um dia só. Por isso que a pessoa fica apavorada, aflita. Mas essa é uma manhã que Deus está te chamando da ansiedade para a esperança. É do desespero para a esperança. Provérbios 27, verso 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele pode trazer. Vamos viver um dia de cada vez na presença de Deus. Amém? Você pode abrir sua mão. Eu quero fazer uma oração. Existe o mal de cada dia? Existe. Existe a luta de cada dia? Sim. Mas também tem o pão nosso de cada dia. Deus vem com a tua provisão sobre cada família que está aqui essa manhã. Vem com a tua provisão. Vem com o pão que nós precisamos. Não vai faltar santidade. Quem quiser me seguir, tome diariamente sua cruz e siga-me. Queremos crucificar nossa carne. Purifica as nossas vidas, Senhor. Purifica os relacionamentos, purifica o casamento. Limpa-nos, Deus, de toda imoralidade, toda mentira, Senhor. Ó Pai, nós queremos sair aqui dessa manhã cheios do Teu Espírito Santo. Que não falte pureza para nenhum de nós. Tem o mal de cada dia? Tem, mas tem renovo de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Receba o renovo do Espírito na sua vida. Sopra sobre nós, Deus. Sopra com o Teu Espírito. Tira o que não presta de nós, ó Deus. Como o apóstolo Paulo diz, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Renova-nos de dentro para fora, Senhor. Renova, Senhor, a nossa vida. Renova. E não vai faltar. Você pode ficar de pé agora no seu lugar? Escute isso aqui para encerrar. Não vai faltar a presença de Jesus. Olha a promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias. Erga as mãos e comece a adorar ao Senhor. Mateus começa com o nome de Jesus. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Mateus termina com a promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá.
Erga suas mãos e adora. 1 minuto de louvor agora. Comece a adorar. 1 minuto de louvor. Vamos praticar essa palavra. Pare de reclamar. Comece a orar. Pense onde está a sua vida. Coloque a tua fé em Deus. Entronize Cristo na sua vida. Priorize Deus. Priorize Deus. Não tem como encaixar Deus. Onde der, Deus é o centro da nossa vida. Tire os ídolos. Tire Mamon. Tire o amanhã. Tire os ídolos da sua vida. Cristo seja exaltado. Exalte, 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 exalte. Vamos cantar. Vamos adorar a Deus juntos.